E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História. Exatamente isso, beleza? Aqui no nosso curso de História completo, como o próprio nome diz, ele é completo para ajudar você na sua prova. Beleza? O e-mail está aqui, o e-mail historiacomp1@outlook.com. O Facebook, o Insta, onde lá eu mando exercícios, dicas de provas e tudo mais. E o celular para mensagem, o 3291650267. Aqui no Facebook, pessoal, eu gosto que vocês adicionem, porque lá eu posto exercícios, dicas de provas e entre outras coisas. Beleza? Então nós vamos falar o que nessa aula, professor? Professor, já sabia o que você ia falar, porque aqui do lado está escrito resumão Enem. Exatamente isso, tão esperado resumão Enem. E esta aula é uma aula, como o próprio nome diz aqui em cima do conteúdo, uma aula introdutória. Exatamente isso, ela é introdutória. Por quê? Nesse resumão Enem, como o próprio nome diz, é um resumo, eu vou abordar os principais temas que eu acho importante e que tem mais incidência de cair na sua prova. Tranquilo? Aqui no resumão Enem, Enem, que está escrito aqui, o resumão Enem, o resumão, eita nós, hein? Eita nós, o resumão Enem, eu vou falar para vocês sobre história geral, sobre história da América e história do Brasil. Aqui em história geral, pessoal, nós vamos abordar aqui toda a parte daquela linha do tempo, né? Onde na linha do tempo se fala de idade antiga, a idade antiga, a idade moderna, a idade contemporânea. Então nós vamos abordar alguns temas aqui, como o caso de feudalismo, no caso de Grécia, também Roma, a parte também que fala sobre o Renascimento, Iluminismo, Revolução Francesa, a parte contemporânea de Segunda Guerra, entre outras coisas. Na parte de História da América, nós vamos abordar alguns temas também. E História do Brasil também. Como o próprio nome diz, aqui está falando, é um resumão. Ok? Tranquilo? O próprio nome diz aqui, é um resumão. Beleza? Mas nesse curso de História aqui, pessoal, de resumão Enem, nós vamos abordar temas aqui que vai desde lá de História Antiga, né? Com vocês de História Antiga, porque se eu fizer o negócio aqui, o negócio não dá mais. De História Antiga até a chamada História Contemporânea. Tranquilo? Mas aqui nós vamos abordar da História Antiga, né? Você vai falar de pré-história. Pessoal, pré-história cai muito pouco. Que eu observei algumas provas. Tranquilo? Mas vamos começar da parte de História Antiga e sistemas mais complexos que tem mais incidência de cair. Tranquilo? Mas, lembrando, aqui é um resumão, como o próprio nome diz. Se você quer aulas mais completas, professor, você tem aulas completas sobre história antiga, sobre pré-história? Sim, tenho sim. Tranquilo? Aqui, como você pode observar, em História Geral, nessa playlist, lá em cima, no YouTube, você vai digitar Istsattler. E lá, no Istsattler, você vai abrir a minha página, né? Vai abrir aquele monte de coisas. Você vai aplicar lá no meu canal, o Istsattler, e você vai em playlists, né? Playlists, onde é pastas, né? Onde tem várias aulas, tranquilo? Aqui você tem História Geral, mais de 82 aulas muito completas de História Geral. Que eu falei desde lá de introdução à história até Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. São aulas muito, mas muito completas. Aqui na parte de História do Brasil, como você pode observar, falo desde lá de descobrimento até, se eu não me engano, o governo de FHC. São 104 aulas, muito completas, tranquilo? E História da América, falo desde lá do início, né, da chegada do homem à América, até, se eu não me engano, a
eu falo sobre independência dos Estados Unidos, falo de processo de formação, de emancipação dos países, dos principais países da América Latina e entre outros. Tranquilo? Então, essas aulas aqui, ó, essa playlist de História da América, História Geral e também aqui História do Brasil, são aulas muito, mas muito completas mesmo. Tranquilo? Aqui nesse resumão Enem, como o próprio nome diz, é um resumão, tranquilo? Mas aqui nessas 3 playlists, História Geral, História do Brasil e História da América, você tem aulas muito completas lá no meu canal, no YouTube, o Isti Sattler. E também tem as aulas do professor Igor de Meio Ambiente, que ajuda você também na parte de geografia, que está fazendo maior sucesso. As aulas de História da África, né? Que se você tem alguma coisa, se você quer saber alguma coisa sobre História da África. E também a playlist de resolução de exercícios, onde eu pego aqui de vários exercícios, tanto de História do Brasil, quanto de História Geral. Beleza? Mas no YouTube, você digita lá em cima na barra de pesquisa, Isti Sattler, você vai entrar, né, exatamente, né, vai apertar aqui para enviar, buscar, né, buscar, nesse caso, e você vai abrir, nesse caso, vai procurar o meu canal e vai clicar em playlists, aonde tem essas várias playlists, são todas aulas, pessoal, muito completas, mas o que é bom para vocês está na playlist aqui de História Geral, Professor Aldrin, 82 aulas, aqui de História do Brasil, e Professor Aldrin, 104 aulas. E também de História da América, Professor Aldrin, 25 aulas. Tranquilo, pessoal? Então essa aí é uma aula introdutória sobre quem? O resumão Enem. Tranquilo, pessoal? Ok, aqui nós vamos falar do o. Vamos ver se vai dar. E não vai dar, não. Vai dar sim. Vai dar sim. Não dá, porque, pessoal, você vai lá, vai... E deu certo sim, ó, não deu não. Mas tudo bem, como você já sabe, aqui no Isti Sattler, no canal do YouTube, você tem essas aulas todas aí no nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Espero vocês aí na nossa próxima aula, que vai ser sobre o quê? Resumão Enem, beleza? E nós vamos abordar qual o tema desse daqui. A primeira aula será sobre o quê? História Geral, beleza? Tranquilo? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês e tudo mais.